O assunto hoje é Brasil 1, Alemanha 7. Clica aqui e se inscreve no canal. Essa daqui é a camisa do 7-1, o modelo do 7-1, né? Foi com essa camisa, com esse modelo de camisa que o Brasil jogou a Copa do Mundo de 2014. Você vê que tem as 5 estrelas aqui em cima e não tem a inscrição Brasil na parte de baixo, como a Copa de 70 também não tinha a inscrição Brasil embaixo do escudo. Eu sinceramente acho mais bonito sem a inscrição Brasil embaixo do escudo, mas isso é um problema da CBF. A camisa da derrota, a maior derrota da história da seleção brasileira. Eu, como comentarista da ESPN na cabine do Mineirão naquele dia 8 de julho de 2014, acho que o grande comentário que eu consegui fazer foi exatamente esse. Quando a Alemanha fez 7-0, eu disse: está decretada a maior derrota da história da seleção do Brasil. Porque a maior derrota era Brasil 6-0 para o Uruguai em 1920. O Brasil perdeu de 8-4 da Iugoslávia em 34, mas 8-4, vamos combinar, a diferença de gols é menor. Então a maior derrota era 6-0 para o Uruguai e passou a ser 7-1 para a Alemanha, com uma camisa igual a essa daqui. Por que tem no 7-1? O que eu posso dizer aqui é a minha visão do 7-1, que não é uma visão apocalíptica, mas é uma visão que aponta para várias causas, para várias razões. Um avião não cai por uma causa apenas, e o 7-1 não aconteceu por uma razão só. O meu livro Escola Brasileira de Futebol conta em um capítulo, a partir de uma frase do Márcio Santos, que o Márcio Santos me disse. Márcio Santos era parte da equipe da ESPN na Copa do Mundo de 2014, e o Márcio Santos me disse, na saída do Mineirão depois de Brasil e Chile, nas oitavas de final, Márcio Santos disse a seguinte sentença: tá todo mundo com medo de ser Barbosa. Em outras palavras, estava todo mundo com medo de ser o vilão, apontado como vilão, como foi com Barbosa na Copa de 50. E no fundo todo mundo acabou sendo o vilão. Essa frase do Barbosa, você vai se lembrar que no dia seguinte a Brasil e Chile, o Filipão convocou um grupo de jornalistas, do qual eu fiz parte, para conversar. Assim como o Parreira convocou um grupo de jornalistas em 2006, o Filipão chamou um grupo de jornalistas para fazer uma conversa. Ele queria falar sobre a arbitragem, e nisso foi Juca Kfouri, estava lá, Vanderlei Nogueira estava lá, Fernando Fernandes, Oswaldo Pascoal, Carlos Eduardo Mansur, eu estava lá também. E o Filipão queria falar de arbitragem, e eu coloquei essa frase que o Márcio Santos tinha dito na véspera: tá todo mundo com medo de ser o Barbosa. E eu sei que nos dias seguintes a seleção discutiu isso, e depois de discutir isso foi pro jogo contra a Colômbia, e para mim fez a melhor partida do Brasil na Copa por 60 minutos, ou um primeiro tempo bom. Depois caiu de produção e ganhou bem da Colômbia. E no final daquele jogo contra a Colômbia, perdeu o capitão do time com cartão, Thiago Silva, e perdeu o Neymar pela lesão no choque com o Zúñiga. Então foi por isso que perdeu por 7-1? Não, claro que não. Tem uma série de fatores que vão de jogadores que desistiram de jogar em alto nível. Ronaldinho Gaúcho desistiu de jogar em alto nível. Adriano desistiu de jogar em alto nível. O Kaká tinha uma lesão no quadril. E esses jogadores não puderam fazer a transição de uma geração para a geração seguinte, e com isso toda a responsabilidade ficou, o peso da criatividade ficou em cima de dois meninos, Neymar e Oscar, de 22 anos. Não se ganha a Copa do Mundo com dois meninos de 22 anos. Nem com Pelé em 58, porque com Pelé em 58 o craque do time era o Didi, que tinha 29. O craque da Copa foi o Didi com 29. Mas o fato é que esse é um outro aspecto. O aspecto emocional pesou, o aspecto da falta de transição de uma geração para outra pesou, o aspecto de ter mudado de presidente da CBF e a dupla José Maria Marim e Marco Polo Del Nero ter querido um golpe midiático, trocando a comissão técnica para colocar os dois campeões do mundo, Filipão e Parreira. Isso não deu certo. Com isso se desperdiçou 2 anos de trabalho, de 2010 para 2014, já não era um trabalho simples. A gente sempre vai apontar que as gerações de jogadores são piores, mas isso acontece desde os anos 80. Eu estava revendo nesse final de semana os jornais de 4 e 5 de julho de 87, dias seguintes à derrota do Brasil para o Chile por 4-0 e a eliminação na Copa América da Argentina, e o Nabi Abichedi, vice-presidente da CBF, dizia que não entendia o que faziam jogadores como Carlos, Júlio César e Careca na seleção brasileira. Quer dizer, não tinha talento. E a seleção perdeu de 4-0 para o Chile com Miller, Careca, Valdo, Romário em campo naquele 4-0 para o Chile. Romário no segundo tempo. Tem uma questão dos jogadores, tem a questão dos treinadores, mas assim, a crise é muito mais de você não conseguir organizar a célula da seleção brasileira. E isso criar um compromisso. Assim como
naquele tempo, em 2012, dizia-se que o Santos tinha que vender o Neymar porque o Neymar não jogava no Santos, jogava na seleção. E 12 anos depois, o Brasil não deixa seu técnico convocar o Pedro porque o Uruguai tem que convocar o De La Cruz porque não se resolveu a questão do calendário. O que isso tem a ver com 7-1? É uma parte pequena, mas também é uma parte. Porque se você não organizar de uma maneira que a seleção possa ser prioridade, que a gente consiga fazer de novo as pessoas torcerem para que o jogador do seu time esteja na seleção e não torcer para que ele não esteja, porque se ele estiver ele não vai jogar no seu time. Isso tudo é parte de um projeto de seleção e de futebol nacional, que a França tem muito bem traçado. A França é a maior seleção do planeta nos últimos 15 anos, que a Espanha tem muito bem traçado. E veja que a Espanha hoje é sensação da Eurocopa com o técnico e parte do time vice-campeão olímpico de 2021. E quem foi campeão olímpico mesmo? Então não é falta de talento, ou pelo menos não é simplesmente falta de talento. Nem é falta só de técnico, ainda que o Dorival Júnior tenha sido constrangedor a cena dele não conseguindo entrar na rodinha dos jogadores. Não é simples assim. Se você trouxer o Guardiola com essa CBF que tá aí, não vai adiantar nada. É uma soma de fatores. O Brasil perdeu de 7-1 porque o time tava com medo de ser vilão. O Brasil perdeu de 7-1 porque não houve transição de uma geração para outra. O Brasil perdeu de 7-1 porque abdicou do trabalho de 2 anos para deixar Filipão e Parreira no comando da seleção. O Brasil perdeu de 7-1 por uma falta de preparo técnico, tático e psicológico para a Copa do Mundo de 2014. O Brasil perdeu de 7-1 porque o Brasil não está conseguindo montar uma estrutura de compromisso com a seleção brasileira. Por isso que os jogadores brasileiros jogam tão bem nos seus clubes na Europa e não conseguem jogar bem quando jogam na seleção brasileira. Embora deem demonstrações seguidas de que querem e que desejam jogar bem pela seleção brasileira e ganhar um título e ficar na história pela seleção brasileira. 10 anos depois do 7-1, não é que as coisas estão iguais. Em termos de estrutura, elas pioraram. Mas se a gente diagnosticar errado, a gente vai matar o doente. E a gente está diagnosticando errado, dizendo que o que está faltando é jogador e técnico. Pode até passar por isso, mas não é só isso não. Clica aqui, se inscreve no canal. A gente coleciona as camisas das vitórias e também das derrotas, porque é história.